Obrigado, Jonatas. Eu fico feliz de ter sido convidado novamente, porque na verdade eu furei com vocês, né? A culpa foi minha, porque eu havia marcado dois eventos no mesmo dia, e quando chegava a data, eu falei, nossa, eu não acredito que eu marquei, era o primeiro casamento da nossa igreja, eu era padrinho. Aí eu precisava escolher entre ser padrinho do primeiro casamento da igreja que a gente está plantando lá na Barra da Tijuca. Vou falar um pouquinho sobre isso, ouvir aqui. Eu liguei para o Jonatas graciosamente falou, não tem problema e tal. Depois a gente não conseguiu falar mais, acho que ele ficou com raiva de mim e tal. E aí eu falei para ele de um amigo meu, o João Costa, ele esteve aqui com vocês, é parceiro nosso. Eu conheço o Jonatas, conheço o Henrique, mais o pessoal que caminha e vai junto com eles lá na Restore Brasil. Restore Brasil é um trabalho que a gente já faz assim, 5 anos aqui no Rio de Janeiro, embora eu tenha chegado 3 anos aqui. E uma das coisas do Restore Brasil é ajudar pastores, igrejas, a pensarem um pouquinho fora da caixa, né? Ajudar a pensar um pouco missionalmente, a gente vai usar bastante essa expressão. E nós nos reunimos lá na Barra. Hoje, eu fiquei sabendo, eu não estava presente nessa última terça-feira, mas o Henrique que pregou lá, mais um outro, foi o maior da nossa história. Tiveram 155 pastores, e reunir 155 pastores no contexto do Rio de Janeiro é um pouco difícil, e a gente tem, pela graça de Deus, a gente tem reunido essas pessoas. Eu acho que porque o Henrique estava falando lá. Vocês estão gravando isso? É para eu voltar mais vezes. Brincadeira. Então, tivemos 155 e 155, ou sei lá, a gente tem uma média de 100, 120. Para nós, no Rio de Janeiro, é um número bastante expressivo. A gente começou isso dentro de casa, num apartamento, conversando sobre isso. E a ideia era criar uma manhã onde pastores poderiam se encontrar, partilhar os seus corações, se conectar com outros pastores e a gente levá-los a repensar a respeito de ser igreja, de fazer igreja, principalmente para um mundo tão pós-moderno e a cada dia mais pós-cristão que não gosta e odeia a igreja. Esse é o nosso cenário. Então, nosso congresso foi sobre isso, sobre Atos 29, sobre missional. E eu mudei aqui para o Rio de Janeiro justamente para trabalhar com isso. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, a mensagem de hoje, meu nome é Robson, como foi apresentado, a minha esposa está aqui comigo, a minha filha também, a japonesa mais linda desse lugar é ali, ou do Brasil. Nós estamos juntos já há 12 anos, bastante tempo. Acho que ainda bem que a salvação é pela graça, se fosse por obra ela ia para o céu direto. Porque me aguentar eu sei que não é fácil. E a gente mudou para o Rio de Janeiro há 3 anos. A gente começou o nosso trabalho plantando uma igreja na cidade de Itajubá, no sul de Minas. Não sei se vocês conhecem. Alguém conhece? Já ouviu falar pelo menos? Não, ninguém, né? Tudo bem. Não importa tanto. É uma cidadezinha pequena, 80 mil habitantes apenas. O bairro onde eu moro, lá na Barra, tem 150 mil habitantes, ou seja, eu me senti um pouco perdido lá no bairro, sendo que a minha cidade era quase metade do bairro aonde eu moro. E lá a gente começou a plantação da igreja. A nossa igreja começou justamente num cenário de reunir as pessoas em casa para tomar café. E assim começou o nosso trabalho. A gente começou reunindo com algumas pessoas, alguns casais. Isso há 6 anos atrás. E uma das coisas que a gente estava cansado era da hipocrisia nossa, do crente. A gente estava cansado Porque eu nasci num lar cristão, não num lar cristão. Eu me converti, ou o Senhor me converteu com 11 anos de idade. Como eu contei um pouquinho, minha história é um pouco triste. Não assim tão triste, mas não é muito comum. Mas pensando no Brasil, no contexto de 180 milhões de pessoas, muitas pessoas já passaram por isso e talvez vocês passaram por isso. Na minha casa aconteceu de tudo, né? Na minha família, de todas as coisas, de todos os problemas que você imagina. Todos os problemas. Esse sim, se eu falar dos tios, das tias, então, dos primos, se você pensar em qualquer problema, em qualquer tipo de pecado, na minha família já aconteceu. Então eu conheci o cenário da desgraça. Eu conheci o cenário
do que é viver ausente da graça de Deus. Até que um dia a graça do Senhor mudou a minha vida. Mas ainda minha família ainda não era perfeita, e ainda não é perfeita, mas talvez nunca será perfeita, somente na glória. E quando crescia nesse ambiente, a igreja se tornou para mim um lugar onde eu poderia descansar. O fato de ter um pai viciado, de ter um pai que era viciado em álcool e gastava todo o dinheiro com álcool ou com jogos, e a gente então não tinha nem o que comer direito, realmente não tinha nada. Aí eu ia para casa dos meus amigos, era só para almoçar. A gente fazia isso, a gente ia lá, então a gente almoçava ou ficava na igreja, né? Porque sempre tinha cantina, essas coisas. Isso sim, eu estou falando de 1995. Então eu cresci na igreja, a igreja realmente foi uma família para mim. Ela me ajudou, ela me ensinou. Mas eu também conheci os porões da igreja. Eu também conheci os pontos negros da instituição. Eu conheci as atitudes manipuladoras dela, porque eu também fazia parte disso. Eu conheci a hipocrisia dela. E com o passar do tempo, o meu pai, embora chegou um tempo que ele falou para ele pensou, eu não consigo mais fazer isso, cuidar, eu tenho que ir para a igreja. Ele nos conduziu à igreja, depois se afastou disso. E chegou um tempo na minha vida que era tão difícil meu relacionamento com meu pai, que meu pai sempre falava que eu não ia ser nada na vida. Eu falei assim, não, uma coisa eu vou fazer, eu vou estudar. Porque se eu estudar, eu sei que eu posso ser alguém. E eu passei numa faculdade, fui fazer economia na época. E uma coisa que eu aprendi era ser religioso. Aprendi demais isso. Me tornei religioso, muito religioso. Primeiro que eu queria provar para o meu pai que eu poderia ser alguma coisa. Então a performance, o fazer, eu era escravo disso. O ativismo era assim, era parte da minha vida. Eu fui então para a faculdade. Aí eu comecei a trabalhar, trabalhei no governo do estado de Minas Gerais, casei, me afastei dos caminhos do Senhor, porque eu estava cansado da hipocrisia da igreja, estava cansado de tudo, estava desanimado. Na verdade, isso era uma desculpa, né, para a minha vida, né? Na verdade, era uma desculpa, porque eu aprendi toda a minha vida, a minha esposa é minha primeira namorada. Eu aprendi toda a minha vida que era pecado certas coisas, né? Que era que eu ia para o inferno. Eles nunca me ensinavam a graça de Deus. Então, se eu beijasse, eu ia para o inferno. Então, as menininhas iam para a igreja lá e tal. E a gente falava, então vamos orar. Eu era muito crente, né? Então, vamos orar e tal. Vamos ver o que vai acontecer. E eu ainda aconselho isso. E eu falo para minha filha, ela tem 10 anos de idade, vai fazer 10 anos. Quando você namorar com 25 anos, filha, você vai começar orando, tá bom? Primeiro passa um tempo orando, eu acredito nisso, e tem que ser assim, tá bom? Mas eles me ensinavam isso de uma forma que se eu fizesse ao contrário, eu ia queimar nos quintos dos infernos, era isso. Eu tinha medo disso. E quando eu dei o meu primeiro beijo, eu falei, caramba, isso é muito bom, eu não fui pro inferno. Eu não fui pro inferno. Enfim, o pecado começou a entrar no meu coração, começou a tomar conta de mim. Eu me afastei então dos caminhos do Senhor por algum tempo. Terminei minha faculdade, fui fazer um mestrado em engenharia. E eu me tornei um cara muito orgulhoso, porque eu cresci a minha infância e adolescência inteira, minha juventude, ouvindo do meu pai que eu nunca seria um nada. E eu acreditei que eu sempre, se eu pudesse fazer, eu seria alguém. Só que eu não percebi que isso estava entrando dentro do meu coração. Mas minha esposa percebia, ela sabia. Até chegou um ponto do nosso casamento, que aí é onde talvez começa a mudar toda a história da minha vida de verdade, onde realmente o Senhor talvez mostrou para mim o quão hipócrita eu era, embora eu estava condenando a hipocrisia alheia. Chegou um tempo que para mim estava tão difícil, eu falei, não, eu vou voltar para os caminhos do Senhor, não dá mais, eu vou voltar. Eu cheguei em casa,
Era um sábado, eu tinha saído de uma confraternização. Cheguei em casa, olhei para minha esposa, era frio, em Itajubá faz muito frio, por exemplo, agora, lá deve estar em torno de 6 graus, 7 graus, ou seja, é bem frio, é como se fosse a região serrana daqui. Numa cidade vizinha chega até a dar geadas, né? Então 0 grau lá é normal durante o inverno. E cheguei, era bem frio, minha esposa estava abraçada com a minha filha, e eu olhei para aquela cena e falei, não é isso que eu quero. Eu não quero chegar tarde em casa e encontrar minha família assim. Não dá para mim, não é essa vida que eu quero. Eu lembrava de algumas coisas, e nesse período, antes de eu voltar aos caminhos do Senhor, eu tive alguns sonhos. E assim, eram sonhos que eu via Deus me perseguindo. Eu estava num lugar assim, uma casinha, pregando o evangelho, alguma coisa assim. Era semelhante a que a gente viu na Cidade de Deus. E eu via aquilo lá, e eu saía correndo, mas o Senhor me perseguia. E isso me perseguiu durante algum tempo, antes de eu voltar então para os caminhos do Senhor. Até que um dia eu voltei, eu lembro da oração que eu fiz. Eu fiz a oração assim: Senhor, eu sei que eu não tenho nada, absolutamente nada, embora eu me orgulhe disso. Embora eu seja um cara muito orgulhoso e me orgulho disso. Mas eu queria apenas uma coisa: que o Senhor me desse fé novamente. Eu estou disposto a abrir mão de tudo que for necessário. Mas a única coisa que eu quero é que o Senhor me faça voltar a viver para Ti novamente. E eu lembrava dos tempos de dificuldade, eu sentia tanta presença de Deus, era tão bom, nos tempos de tanta abastança, eu sentia assim um lixo. Era tão ruim, eu não aguentava mais aquilo. Então o Senhor mudou a minha vida. E quando Ele mudou naquele momento, quando eu voltei então para minha esposa então não era cristã. Eu voltei, então vamos lá, agora a gente precisa ir para a igreja, a gente precisa fazer isso, e fazer isso, e fazer isso, e fazer isso, aquilo e tal, e não sei o que. E se você não der o dízimo, se você não der a oferta, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, e se você não fizer, até chegar um ponto que aquela performance, aquele ativismo que era o meu estilo de vida para o mercado, para o trabalho, essas coisas, também se tornou na minha fé, na minha religião. Até chegar um dia que a minha esposa falou assim para mim: imagina então, eu, um fariseu, um hipócrita, ouvi isso, e minha esposa me disse o seguinte: eu não gosto do seu Deus, Ele é muito pesado para mim, Ele é muito difícil, eu não consigo caminhar ao lado dele. Foi como se ela tivesse dado um tapa em mim. Eu só sei que eu fiquei uma semana repensando e chorando muito, porque não conhecia, ou não estava levando para ela um Deus de graça, de verdade. A hipocrisia que eu tanto condenava era aquela que eu vivia dentro da minha própria casa. E a minha esposa, ela disse: eu não gosto de crente, nunca gostei de crente. Quando a gente estava namorando, eu falei para ela assim: quando a gente se casar, você vai casar com um pastor. Eu acho que eu sempre sabia disso. Ela falou: não, ótimo, que legal. Hoje ela fala: nossa, eu casei com um pastor. Jonathan sabe, você não sabe o que eu estou falando. Não é fácil a vida de pastor. Mas ela falou: tudo bem, acho que era aquela fase da paixão, né? Mas graças a Deus. E quando eu volto para a igreja, ou nesse período antes, ou no meio desse período, ela sempre falou para mim que nunca gostava, porque ela sempre achou os crentes superiores aos outros. Ou seja, os crentes iriam para o céu e todos os outros iriam para o inferno. Tudo que o crente faz é correto, tudo que o outro faz é errado. Era muito mais levar a condenação do que realmente levar a esperança e levar a graça. Essa era a crise da minha esposa. E eu me tornei esse cara chato. Aquele cara que ela tanto odiava, eu me tornei como ele. Até o dia que ela falou que era impossível caminhar. Isso mudou a minha vida, mudou a minha teologia, mudou a minha forma de pensar, mudou a minha forma de viver. E aí começa talvez toda a parte que pelo menos que eu compreenda, de entender que pregar o evangelho ou ir para fora é muito mais do que um serviço religioso
ou obrigação de ministérios dentro da igreja, mas deve ser o nosso estilo de vida, vida missional. É aí que tudo começa. Mas antes de eu chegar em algumas partes, eu vou contar um pouco para vocês alguma coisa que me inspirou muito a repensar sobre isso, algum tempo, isso que inicia o processo da mudança da minha vida de verdade, para muito mais realmente fazer, mas não por ganhar algo, mas fazer porque alguém que já teve tudo na vida, isso que significa a cruz do Calvário. Um texto muito me inspirou, e eu queria que vocês abrissem lá em João capítulo 4, e ao longo dessa passagem, quando a gente conversa sobre isso, eu vou contando algumas partes, usando alguns exemplos da pequena experiência que o Senhor me fez viver pela graça dEle, para que eu pudesse compreender quem eu sou à luz de Cristo e quem Ele é para mim. João capítulo 4, do verso 27 em diante, diz assim: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Feche seus olhos, oremos. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz, porque só a Tua voz aquieta o nosso coração, apacenta as nossas almas, ilumina os nossos passos, a nossa mente, e nos desafia a viver uma vida real para Ti, uma vida honesta para Ti, honesta conosco mesmo, uma vida de verdade, uma vida vívida. Só a Tua palavra, Senhor, que nos leva a isso, e nós precisamos dela. Que a Tua palavra penetre nossos corações, Senhor. Mude nossos comportamentos, mude nossas afeições, mude a nossa mente, para que possamos viver de forma íntegra, Senhor, da forma que glorifique o Teu nome. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tomar uma água. Irmãos, essa palavra, ou esses versos, muito me inspiraram no início da minha caminhada ou do repensar das minhas atitudes. Só contextualizando para vocês, essa história, para mim, é uma das histórias mais fantásticas. No verso 27, onde a gente inicia, antes da gente falar um pouquinho sobre alguns pontos que eu quero tratar, todo esse enredo, essa história da redenção de Deus, ali mostrada através de Cristo Jesus, mostrando isso a uma mulher, inicia-se quando
Jesus pensava em ir até a Judéia. Esse era o desejo dele. Esse era o desejo de Jesus. Ele precisava ir até a Judéia. Mas era costume dos judeus, devido aos seus problemas religiosos, devido aos seus problemas culturais, devido a N problemas que eles tinham entre os samaritanos, eles cortavam o caminho. Eles pegavam caminhos mais longos, ao invés de cortar caminho e ir por um caminho mais próximo, só para evitar contato com os samaritanos. Então eles cortavam caminhos, subiam as montanhas e desciam até chegar na Judéia. Jesus queria ir para lá, mas só que Jesus faz diferente. Ele não toma o caminho da religião. Jesus não toma o caminho da cultura. Ele age contra a cultura, ele age contra a religião. Ele pega o caminho mais próximo, com algum propósito. Então, ele atravessa para chegar na Judéia. Ele vai e passa por Samaria. Quando ele chega próximo de Samaria, ele vê um poço lá na fonte, perto da cidade de Sicar. E ele resolve então sentar lá. E nisso vinha uma mulher por volta do meio-dia, com um cântaro ou uma vasilha de água para coletar água e depois voltar para sua casa. Era assim a forma que eles bebiam água. Eles iam até os poços, coletavam as águas e voltavam. Alguma coisa interessante que não narra, o João não narra isso, mas a história faz a gente pensar, primeiro, que as mulheres, elas nunca iam sozinhas buscar água. Elas nunca iam sozinhas. E os horários que as mulheres elas iam, era de manhã, por causa do sol, ou era no final da tarde. Mas aquela mulher, meio-dia, sozinha estava lá. Isso sugere, para alguns historiadores, que quando Jesus fala, olha, você vai lá e fale para o seu marido, e Jesus já sabia que ela havia tido 5 maridos, ou 5 homens, que ela era uma prostituta. Então tá, pensem comigo nessa cena. Jesus sentado na fonte de Sicar. Simples, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que fora prometido, a descendência de Davi, aquele cujo trono jamais o sol se poria contra, estava lá sentado na fonte, conversando com a prostituta. Simples assim. Ele chega à prostituta e fala, me dá um pouco dessa água. A prostituta fica escandalizada por isso, porque ele era judeu. E aquele escândalo também os discípulos, depois a gente leu que eles também ficaram escandalizados com aquilo lá. Jesus sentado, conversando com a mulher. Primeiro, três pontos aqui interessantes. Primeiro, Jesus, um rabi, um judeu, conversando com uma mulher. E para a cultura da época, conversar com uma mulher era perda de tempo. Para vocês homens que pensam assim, não pensem assim, ok? Você vai ter problema com a sua namorada, com a sua esposa. Não é perda de tempo conversar com a mulher, com a esposa, tá? Era só naquela época, ok? Ouça ela, converse com ela. E até mesmo a cultura judaica achava perda de tempo ensinar a Torá para a mulher. Era perda de tempo. Não ensinava a Torá para a mulher. Então estava lá um homem conversando com uma mulher. Um judeu conversando com uma samaritana, mulher e prostituta. Uau! Ela própria pergunta, por que você está conversando comigo, você sendo judeu? Por que você pede água para mim? Jesus responde, se você soubesse quem eu sou, você que iria pedir água para mim. E a água que eu te daria seria a água da vida. Olha o diálogo que Jesus estabelece com aquela mulher. Imagine, e a conversa desenrola. E Jesus ele começa a instigar algumas coisas sobre o passado da vida dela, sem condenar o passado. Ele fala, então vai lá, fala para os seus maridos, para o seu marido. Ela fala, não tenho marido, eu sei, você já teve 5. Mas Jesus não fala de forma como a religião faz, de condenar, de punir, mas simplesmente estabelece um contato como o nome mesmo dele haveria de
tem o mesmo significado que o Emanuel, o Deus conosco, que estava lá realmente o Deus com aquela prostituta samaritana. A conversa continua, ele começa a explicar para ela certas coisas, diz para ela que o lugar que era a crise deles, né? Os judeus achavam que eles deveriam adorar no templo, os samaritanos achavam que eles deveriam adorar no monte, e assim era, eles tinham suas crises e tal. Mas Jesus, ele chega para ela e fala assim: chegará um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E ela responde: eu sei disso, quando o Messias chegar, ele vai me explicar isso, e eu vou entender tudo isso. E há uma revelação incrível agora. Jesus fala para ela: eu sou o Messias. Jesus não havia revelado para ninguém antes dela. Jesus revela para ela, para aquela prostituta samaritana, inimiga da sua religião, inimiga da sua crença. Jesus revela para ela que ela era o Messias. Imagine aquela cena agora. Aquela prostituta que era condenada pelas pessoas por ter aquele estilo de vida. Mas agora ela estava lá, sendo amada. Imagine ela sentindo aquele amor que nenhum dos 5 homens foram capazes de dar para ela. Imagina aquele olhar terno de Jesus penetrando a vida dela, ela descobrindo a graça, ela descobrindo que haveria sim um novo estilo de vida para ela, ela sentindo o sabor daquela água que Jesus havia iniciado o diálogo. O que ela faz? Ela deixa o cântaro. Algo interessante, que às vezes a gente lê essas escrituras, a gente percebe, a gente gasta tempo só falando assim: os campos estão brancos. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas o primeiro ponto que eu quero tratar para vocês, que mudou um pouco a minha vida e me fez entender sobre a vida missional, é quando nós somos tocados pelo amor de Deus, nós abandonamos nosso cântaro, nós deixamos ele. Nessa sociedade nossa, vocês conhecem Maslow, que fala que a base da nossa pirâmide das nossas necessidades é as necessidades fisiológicas, a gente precisa comer, a gente precisa... Ele conta até uma história que o poeta, para que ele possa se sentir satisfeito, e ele se sente satisfeito quando produz a poesia, ele precisa que suas necessidades básicas estejam satisfeitas, senão ele nunca chegará ao topo da pirâmide, senão ele nunca se sentirá realizado, ele nunca produzirá poesias se ele não tiver as suas necessidades fisiológicas satisfeitas. Quando nós encontramos, ou quando a graça do Senhor nos encontra, o amor do Senhor vem ao encontro de nós, moribundos, desgraçados, hipócritas, cheios de culpa, com vergonha das histórias, marcados pelo pecado, quando a graça nos encontra, aquelas necessidades jamais não se tornam necessidades. Aquilo que era importante ou prioritário se torna trivial. Perceba que a mulher volta para a cidade sem um cântaro. Ela poderia ter enchido de água e voltado, mas ela fica tão atônita com aquilo que ela volta. E a primeira coisa que ela faz quando ela volta para a cidade, ela anuncia esse amor. Ela quer contar para todas as pessoas o que ela sentiu. E as pessoas querem conhecer esse Cristo agora. Então a primeira perspectiva da vida missional nós precisamos saber lidar com o abandono. Precisamos abandonar nossos cântaros. Nós fizemos isso, eu e minha esposa, quando nós fomos desafiados a vir para o Rio de Janeiro. Nós fizemos isso, e isso foi um processo um pouco difícil para a gente. Não foi fácil, mas nós sabíamos aquilo que tínhamos que fazer. A gente veio para cá,
depois de a gente iniciar o processo lá de plantação da nossa igreja, a gente deixou junto com a presbiteriana para que eles pudessem cuidar daquela plantação, daquela comunidade que estava nascendo. Nós mudamos para cá. Largamos nossos empregos, minha esposa largou o emprego e aqui a gente ia começar a nossa vida totalmente do zero de novo. Mas agora de uma forma diferente, sabendo que o Senhor estava à frente e que a gente estava obedecendo o propósito da vida dele em nossas vidas. E viver uma vida missional significa isso, irmãos. Uma vida de abandono. Uma vida que aquilo que é importante não se torna mais importante. Aquilo que é prioridade para a sua vida não se torna mais prioridade. Mas o único desejo de você, quando você lembra de como você foi amado, de como você foi tratado com graça pelo Senhor, de como você foi tirado do poço de lama, como diz o salmista Davi no Salmos 42, jamais faço esquecer do poço da onde eu fui retirado. Quando a gente se lembra disso, a gente quer viver somente para Ele. E sabe qual é a verdade, gente? A gente tem esquecido disso. A gente tem esquecido da salvação. E às vezes a gente só leva como um marco histórico na vida do crente, depois de convertido e antes de convertido. Só. Como a gente faz na linha do tempo da história, antes e depois de Cristo, a gente também faz a nossa vida. E a gente esquece da cruz. Mas quando a gente caminha junto à cruz, o abandono, não de Deus para conosco, ao contrário, porque Ele está conosco sempre, mas das coisas materiais das nossas vidas, faz parte da vida missional. Se você quer viver realmente uma vida para Jesus, de uma forma missional, aprenda a lidar com o abandono. Aprenda a abandonar os seus cântaros. Vá para a cruz e você vai conseguir fazer isso. Esse é o nosso primeiro ponto. É interessante que essa história, paralela a isso, né? A mulher samaritana lá, conversando lá na Samaria, com as pessoas no qual ela encontrava, cheia de amor, cheia de vontade de falar da redenção, daquilo que Jesus havia falado para ela. Paralelamente a isso, os discípulos escandalizados. Nos versos seguintes, João deixa claro que quando a mulher abandona o cântaro, volta e fala, os discípulos chegam para ele e perguntam entre si o que ela quer, qual o desejo dela, porque Jesus estava escandalizando a própria igreja pelo fato dele estar conversando com uma mulher prostituta e samaritana. Eles ficam atônitos com aquilo lá, surpresos. Jesus, nos versos seguintes, no verso 32, no verso 33 e no verso 34, ele usa aquele exemplo, ele usa aquela história para explicar para ele que a necessidade de Jesus, a real necessidade dele, não era comida, porque os discípulos tinham ido para comprar comida, ok? Não era comida, não era bebida. O que era realmente importante para Jesus era cumprir aquilo que o Pai havia dado para ele. Ele usa o exemplo dessa parte da comida para dizer que aquilo que era importante era cumprir o propósito de Deus. Interessante que ainda assim parece que os discípulos não haviam percebido. E o segundo ponto dessa mensagem é quando Jesus fala assim, então é o seguinte: abram seus olhos. Abram os seus olhos. Daqui a 4 meses haverá a colheita? Jesus pergunta. Abram seus olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Quando Jesus fala haverá 4 meses, ele está querendo dizer ou perguntando, haverá 4 meses?
Ele está querendo dizer que o tempo é agora, onde a ceifa e a colheita caminharão juntos. Você não tem que esperar, e às vezes nós damos tanto desculpa para o fato de ir e anunciar as boas novas, isso para o seu vizinho, para a sua família, e a gente fica esperando o tempo oportuno, o tempo ideal, a hora correta, mas Jesus estava dizendo para os seus: pare de ficar perguntando isso. Olha para os campos, abre os seus olhos, olhe para os campos, eles estão prontos para serem ceifados. Aqui há um encorajamento do Senhor para os seus discípulos e para nós, e que foi para mim. Às vezes, nós olhamos de forma errada para a cultura. Às vezes nós olhamos de forma míope, ou com hipermetropia, ou com astigmatismo para a cultura. Às vezes nós olhamos de maneira errada para ela. Quando eu percebi isso na minha vida, a forma como eu olhava para a cultura, eu estava dormindo, fazendo a minha oração, eram umas 2 da manhã, estava chovendo, e eu orava a Deus pedindo para que realmente eu pudesse viver o Evangelho de forma genuína, verdadeira. Eu queria realmente viver uma vida missional. Então eu acordo, falo assim, eu falo para minha esposa: vou dar uma saída. O que você vai fazer? Está chovendo, 2 horas da manhã, não sei para onde eu vou sair. Deixei o carro, saí a pé, embaixo de chuva, e fui até um ponto de prostituição, onde tinha um monte de travesti. Aí a primeira pergunta que eu fiz para eles, não foi o que ele esperava eu perguntar, né? Que era quanto era o programa. Mas era querer saber o nome dele e como a igreja o tratava, como as pessoas que diziam ser cristãs ou crentes os tratavam. Ele disse que ele sempre foi ridicularizado pela igreja, que a igreja só passava para ele durante as madrugadas, entregava o folhetim e falava: ó, Jesus te ama, viu? Aqui assim, Jesus te ama, mantendo a distância. Apenas confirmou alguma coisa do meu coração, o que eu também era esse cara. E conversa vai, conversa vem. Ele disse para mim que, na verdade, a igreja ou as pessoas que passavam por ele, ou nem era só a própria igreja, mas seja católica, seja evangélica, a própria religião, sempre o tratava como a escória da humanidade, alguém sem nenhum tipo de valor, e tudo que ele queria era sair daquela vida, mas ele não conseguia. Eu achei que eu seria rejeitado por pregar o evangelho para ela, ou para ele, melhor. Eu achei que eles não estavam prontos, que eu tinha que esperar algum momento. Mas os campos estavam brancos. Eles estavam só esperando alguém chegar e falar de Jesus para eles. Nós começamos a frequentar esse lugar, e aí eu mais alguns amigos. E um dos travestis era filho de pastor. E ele disse o seguinte, quando ele queria abrir o coração para contar pro pai dele. O pai dele meio que sabia da tendência homofóbica do filho. Isso a gente está vivendo isso, né? Só olhar para os Facebooks de vocês, né? Todo coloridinho, que droga. Ele sabia da tendência homofóbica do filho e o que ele fez? Evitou o diálogo. Durante todo o desejo do filho de contar para ele sobre a dificuldade, o pai evitou o diálogo com o filho.
Ao contrário do que vimos de Jesus se aproximando da prostituta, estabelecendo um diálogo. Ele tentou então falar com os outros conselheiros, discipuladores, também afastaram-se dele, e ele não encontrou mais ninguém, e simplesmente resolveu assumir a identidade que ele achava que ele era. E assim foi a vida dele. Filho de pastor, que de dia é um homem normal, mas de noite vai para ponto de prostituição como travesti. Várias histórias como essa tocaram a minha vida e me fez ver que realmente eu precisava pregar o Evangelho, mas não apenas em cima do púlpito como estou fazendo agora, mas em todos os momentos da minha vida. E não é pelo fato de eu ser pastor, mas é pelo fato de eu ser cristão. E o segundo ponto que eu quero dizer, para que nós possamos pensar sobre a vida missional, são sobre os nossos olhos. Como vocês, como eu, estamos olhando a nossa cultura. Com que tipo de olhos? Com que tipo de olhos estamos olhando a cultura? Os seus amigos, aonde você abastece o teu carro, aonde você compra a tua comida, como você faz, como você olha. Se você entende que Jesus olhou para você de uma forma e que Ele poderia te condenar, mas condenou a si mesmo entregando como sacrifício vicário na cruz. Se você entender como o Pai olha para você, ao ponto de olhar para você e saber que você merecia morrer, mas Ele prefere que o Filho morra. Essa é a forma que Deus te olha, é através da cruz. Deus só te olha através da cruz e vê o Filho dele crucificado em meu favor. Se nós lembrarmos desse olhar, o nosso olhar para a cultura será diferente. Não será um olhar assim míope, não será um olhar só para o nosso umbigo, só para nós mesmos, mas será um olhar além de nós mesmos, um olhar para ver os campos que estão brancos. Deus está dizendo, os campos estão brancos, não precisa tempo para esperar amadurecer, estão prontos, pode agora, volta para sua casa. Quantas pessoas você vai encontrar? Para que você está olhando? Para onde você está olhando? Olhe para os campos, eles estão brancos, eles estão prontos para ser ceifados, estão prontos para ouvir o Evangelho, eles estão prontos para ouvir a mensagem da cruz. E eu convoquei pessoas, os meus amigos, a pensar dessa forma. Eu fiz assim com eles, falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma confraternização. A gente se reuniu, falou, cada um leva, tipo festa americana, cada um leva a sua comida e tal, a gente bota em cima da mesa, blá blá blá, a gente vai, sai e a gente come. Cada um fez o teu lanche e levou. A hora que chegou lá, a gente pensou que a gente faria a comunhão lá e tal, falei, vamos fazer diferente. Sabe aquele lugar onde tem um monte de mendigo? Vamos lá sentar com eles e comer junto com eles. Vamos lá. Os caras ficaram chocados, mas foram. E para minha surpresa, quando eles chegaram, eles foram tocados pelo Espírito de Deus. Era frio, era inverno, a gente chegou com comida para doar, eles sentavam do lado do outro. Eu olhei para um lado, eu vi meus amigos arrancando suas próprias blusas para dar para os caras que estavam morrendo de frio. No domingo, um deles vai para a igreja. Na segunda de manhã, quando eu passo próximo para ir para o trabalho, para vê-los, eu sabia onde eles dormiam, ele estava morto. Os campos estão brancos. A oportunidade está aí. Ele havia tomado uma facada no coração numa briga. No dia anterior ele estava com a gente, chorando, querendo uma nova vida. Espero no Senhor
de encontrá-lo no céu. Mas isso me fez ver que realmente os campos estão brancos. Existem pessoas aí que a gente nem dá valor, sejam ricos ou sejam pobres, mas estão só esperando a mensagem do Evangelho. Abram seus olhos. Jesus ainda continua nessa mesma história, explicando para os discípulos que eles precisavam entender aquilo que a mulher samaritana havia entendido, que ela volta de olhos abertos para a cidade, não é? Ela não volta, a gente não leu que ela volta para a cidade, as pessoas queriam conhecer quem era Jesus. Pois bem, o último ponto nosso é que quando Jesus, ainda nesse diálogo, no verso 38, ele vai e fala assim para os seus discípulos: eu os enviei para colherem, eu os enviei. Terceiro ponto, não perca, hein? Primeiro ponto, a gente falou do abandono do nosso cântaro. O segundo ponto, nós falamos sobre abrir os nossos olhos e enxergar além. O terceiro ponto é sair da nossa zona de conforto e ir. Vão. Jesus enviou a gente. Ele enviou os seus discípulos para esses campos. Vão. Vocês sabem agora que todo lugar é um campo. Na sua escola, na sua faculdade, na sua universidade, aonde, você sabe, qualquer lugar é um campo pronto para ouvir, porque Jesus inaugurou esse campo. Jesus inaugurou esse campo pronto. Agora você sabe que aonde você for, no seu trabalho, é um campo pronto para você anunciar as boas novas. Jesus agora fala: vá então. Primeiro ele pede para abandonar. Segundo, ele pede para que a gente abra os nossos olhos. Terceiro, para que a gente então vá a esses campos. Faça como a mulher samaritana fez. Irmãos, a mulher samaritana entendeu muito bem isso. Se você olhar depois os versos 40, 39, 40, 41, 42, sabe o que vai acontecer? Ela volta para a cidade. Ela anuncia as boas novas. Aí João já muda o texto, né? Estava falando do diálogo de Jesus e os discípulos. Agora ele volta ainda para o texto com a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela volta para a cidade. E sabe o que acontece lá? Eles ficam tão estremecidos com os argumentos que ela usa, com a sinceridade com qual ela falava, com a forma vívida com que ela transmitia aquela mensagem de Cristo, que eles resolveram então conhecer Jesus. E ao encontro dele com Jesus, Jesus resolve dormir 2 dias com eles. Eles vão para a casa de alguns lá e Jesus dorme 2 dias na casa deles. Olha que fantástico isso. Um olhar além de Jesus. Não era um olhar cultural, por causa desse ódio que existia entre os judeus e os samaritanos, mas Jesus estava lá dormindo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dormindo na casa. Passou 2 dias dormindo com o povo lá, conversando com eles. Olha que maneiro, olha que simples, olha que eficaz. Sabe o que acontece depois? Os samaritanos, João relata que os samaritanos falam: agora nós reconhecemos que Ele é o Salvador do mundo. Jesus já não era mais o Salvador só dos judeus, mas era o Salvador dos samaritanos também. De toda Samaria, de todos os confins da terra, é o meu Salvador, é o seu Salvador. Entender isso, irmãos, faz com que a nossa história de vida mude. E Filipe, mais tarde, quando ele volta para essa cidade para pregar, sabe o que acontece? Todo mundo já sabia quem era Jesus e aceita de prontidão o Evangelho. A cidade de Samaria muda com a mensagem do Evangelho. Se vocês abandonarem os seus cântaros, se vocês olharem além e se vocês forem, vocês viverão uma vida missional. É isso que o Senhor nos chamou para viver. Simples assim. É isso que Ele deseja. Quando
nós viemos para cá, talvez vocês pensem e perguntem, e aqui a gente vai terminar com essa reflexão. Talvez você fale, mas esse é o dever do pastor, do músico, não sei o que e tal, mas como é que eu faço isso? Vocês, irmãos, eu trabalho assim como a maioria de vocês, não só ministerialmente, né, ou de forma eclesiástica, mas eu trabalho aqui no Rio de Janeiro para uma empresa americana. Isso surgiu como decorrência de entender que o Senhor supre todas as necessidades. Como a gente veio para plantar uma igreja, nossa igreja é pequenininha, é menor do que todo esse povo junto aqui. Nós temos lá, faz 2 anos que a gente está plantando a igreja, é eu mais um americano, Jay, e vocês perceberam que o meu sotaque, eu não sou do Rio, né? Falei para vocês anteriormente, então lá na nossa igreja é tudo legal, porque ele fala porta, eu posso falar porta, então tá todo mundo acostumou com o sotaque. Mas esses 2 anos, quando nós mudamos para cá, também recomeçar e fazer tudo de novo, iniciar a vida, iniciar ministério, sem recursos financeiros, mas nós sabíamos que era isso que o Senhor nos chamou para fazer, então chegou um tempo na vida que nós sabíamos que só precisávamos confiar em Deus. A crise veio, né? Sem trabalho, sem dinheiro, sem nada, minha esposa não tinha arranjado um emprego aqui, a gente ficava lá procurando emprego e nada, até que um dia um cara resolve falar, Robson, eu conheço alguém que precisa de um cara com perfil e tal, e eu falo, beleza, vou mandar meu currículo, mandei meu currículo para ele, você é legal, fizemos uma entrevista via Skype, aí ele perguntou para mim, Robson, você tem experiência na área de satélites? Eu falei, não tenho nenhuma. Você tem experiência, o seu inglês técnico é bom para isso? Eu falei, não é. Tá ok, já anotando lá. Mas eu estou procurando alguém crente. Isso eu sou. Porque se você trabalhar para Deus, trabalhar para mim como trabalha para Deus, como diz em Efésios, eu vou poder descansar. Mas saiba, se você aceitar esse emprego, jamais deixe de pregar o Evangelho. Como eu disse que eu era crente, eu falei assim, vou orar, né? Falei, eu espero orar, depois eu te dou a resposta. Eu desesperado para aceitar um emprego, né? E o orar do pastor é conversar com a esposa, tá? Desculpa, Jonatas, contei. Contei. Desculpa. O orar do pastor é conversar com a esposa. Quando o Jonatas fala, eu vou orar, você sabe que ele vai conversar com a esposa. Ok? E eu conversei com a minha esposa e Deus falou que era para aceitar, e eu aceitei. Quando o meu patrão então chega, meu diretor, ele cristão, a primeira experiência nossa, depois de conversar sobre o trabalho, a gente vai para a cidade de Deus, para essa mesma favela, e a gente vai pregar o Evangelho junto. O empregado e o patrão. Entender a vida missional vai além dos cargos que temos na igreja. Fala sobre a nossa vida de verdade. Fala sobre quem nós somos de verdade. Eu poderia ficar várias horas contando para vocês, mas eu quero apenas que vocês guardem 3 pontos. Foram os que eu disse. Se eu perguntar, vocês vão saber qual é? Não vou perguntar não, então. Primeiro, abandone seus cântaros. Isso significa que o Senhor reordena as suas necessidades, as suas prioridades. Sabe por quê? Pois Jesus se revela como o maior tesouro que você pode ter. Pode abandonar sem medo. Segundo ponto, tenha um olhar mais de compaixão para a cultura. Abra os seus olhos. Não olhe com um olhar religioso, por favor. Não olhe com aquele olhar, não consigo, não dá. Olhe com um olhar compassivo, cheio de compaixão. Porque foi assim que Jesus olhou para você. Foi assim que Deus olhou para você. Terceiro ponto. Vá para a colheita. Já que você abandonou seu campo, já que os campos estão brancos, vá para a colheita. Pois foi isso que Deus fez. Ele enviou o seu filho para a colheita. Inaugurou isso. Simples assim. Que o Senhor nos leve a viver uma vida missional. Para a glória dele. Amém? Obrigado, Jonatas.